Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Onde está escrito assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salários, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte e trazei a madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém. Falamos de tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Nós falamos muito em tempo, mas nós não conseguimos definir o que é o tempo. O baiano, na sua filosofia, diz assim: o tempo disse ao tempo que tudo a seu tempo tem tempo. E aí? O que é o tempo? Ninguém define. Aqui há um momento em que o povo retornou do cativeiro da Babilônia. E nós sabemos que Dário, depois que assumiu o comando, porque ele foi imperador medo-persa, e o império da Babilônia caiu nas mãos deles, então ele teve o momento de fazer uma boa campanha política entre as nações da sua época. E uma coisa que ele achou que era boa fazer era libertar os cativos da Babilônia. E ele deu liberdade para todos os cativos voltarem às suas terras. E entre esses cativos estavam os judeus. Então a primeira levada volta com Zorobabel. Voltam muito felizes para a sua terra. E quando chegam lá, eles começam a construir e a trabalhar. E eles são abençoados, e eles prosperam, e prosperam, e prosperam. O templo estava em ruínas. O templo não foi edificado. Chega o momento em que Deus, por boca do profeta Ageu, que é um dos profetas pós-exílicos, ele manda uma palavra para o governador de Judá e para o sumo sacerdote. Eu acho lindo que Deus manda a mensagem
para a autoridade cívica e autoridade religiosa. Ele diz: olha Zorobabel, olha Josué, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo age, e pelo seu ato, pela sua atitude, eles estão dizendo que as coisas de Deus podem ser deixadas para depois. Será que é tempo de vocês, você governador e você sumo sacerdote, viverem em casas apaineladas, bem mobiliadas, enquanto a minha casa permanece em ruína? Deus dirige a palavra para a autoridade. Olha o que está acontecendo. Antes, vocês prosperavam, mas de uma hora para outra, vocês estão ficando na escassez. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O que Deus está dizendo: vocês estão na escassez de o que comer, do que beber, do que vestir e do ganho. Você trabalha o mês todo e quando chega a hora de pagar as contas, acabou o dinheiro. Sumiu, desapareceu. O dinheiro que você ganha está todo comprometido. Aluguel, condomínio, luz, água, telefone, plano de saúde, escola, o dinheiro não mais é seu. Por quê? Vocês já se perguntaram? Ele aconselha: considerai o vosso passado. Para pensar. E Deus aqui dá o conselho e a solução. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela eu me alegrarei e nela eu serei glorificado. Nós sabemos que subir ao monte não é um monte literal, é se retirar do burburinho, do trabalho, do movimento e pensar. Mas quando você descer, você traga o seu coração, a sua natureza, porque a madeira tem a ver com a nossa natureza. O tempo de construir a casa de Deus. Nós vemos aqui que esse trecho fala de uma inversão. Primeiro eu cuido das minhas coisas, dos meus interesses, depois, quando estiver tudo resolvido, eu vou cuidar das coisas de Deus. Isso significa fazer as coisas de cabeça para baixo. Porque o que Jesus disse é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas as outras coisas te serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, como morar, isso vem em consequência de você botar Deus em primeiro lugar na sua vida. O povo ali dizia: não veio o tempo. O que o povo entendia de tempo? Mas quando nós olhamos para a igreja hoje, nós pensamos: será que nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós vivemos agoniados e perplexos. Ninguém aqui, e nem lá fora, e nem em canto nenhum está satisfeito com o tempo que nós estamos vivendo.
nós estamos insatisfeitos com a sociedade, com o governo, com as coisas todas. E nós temos razão para estarmos insatisfeitos, mas a Bíblia nos diz por que estamos insatisfeitos. Olha para o mundo, olha para a sociedade onde nós estamos vivendo. Primeira coisa, o maior imperador do mundo, que foi Nabucodonosor, ele já tinha construído Babilônia. Ele já tinha conquistado todos os povos. Ele foi o imperador mais brilhante. E o que é mais interessante, Deus chama, por boca do profeta Jeremias, ele chama Nabucodonosor de meu servo. Meu servo. Esse homem a quem Deus conferiu riquezas, a Bíblia diz que, deixa eu dizer, tu, Rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Isso foi o que Deus fez com Nabucodonosor, maior imperador que este planeta já recebeu. Ele estava parado, pensando, olhando. Ele queria saber como seria o mundo depois dele. Quando você chegar em casa amanhã, como sobremesa, você leia o profeta Daniel. Mas leia principalmente o capítulo 2, que é onde está isso que eu estou falando aqui. Porque, meus irmãos, o livro do profeta Daniel é a coluna vertebral de toda a profecia bíblica. O livro do profeta Daniel. Esse Nabucodonosor estava olhando, ele queria saber como seriam os reinos depois dele, o que ia acontecer com Babilônia, como seriam os governos. Pensa bem. E Deus mostrou para ele. E Deus mostrou através de um sonho. Nesse sonho, ele viu que era uma estátua multimetálica e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante dele e a aparência da estátua era terrível. Cabeça de fino ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Vinha uma pedra que foi cortada sem ajuda de mãos humanas, tocou nessa estátua e esmiuçou e fez em pó o ferro, o bronze, a prata e ouro que foi levada pelo vento. Essa pedra se agigantou e tomou conta de toda a terra. Então, Daniel teve esse sonho e mandou chamar todos os pais de santo dele, os adivinhos, os caldeus, aquela turma. Mas ele queria que esses homens dissessem para ele, Nabucodonosor queria que dissesse:
vocês têm que me dizer qual foi o sonho que eu tive e depois dizer a interpretação. E ele disse, não, o senhor me diz o sonho. Ele disse, não. Se vocês me disserem o sonho, eu saberei que a interpretação é verdadeira. Ninguém pôde dizer, porque o sonho era profético, não é? E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é que interpreta a palavra profética. Então, nenhum caldeu, nenhum adivinha sabia. Então, ele ordenou a morte de todos. Só que ali naquele reino, havia um rapaz de Judá que foi levado cativo aos 17 anos com seus amigos. É Daniel. Foi feito eunuco. Daniel foi feito eunuco aos 17 anos, por isso que nunca teve esposa, nem filhos, nem nada. E Daniel ia morrer também. Então ele pediu a Arioche, o encarregado dos eunucos, que ele queria falar com o rei. Ele foi e pediu ao rei, se o rei dava para ele um certo tempo, para ele orar a Deus, para que Deus revelasse para ele o sonho e a interpretação. Ele orou e Deus mostrou para Daniel o sonho do rei e deu a ele interpretação. Então Daniel vai diante do rei e diz para ele tudo o que se passou. Tu estavas olhando, querendo saber como seriam os governos, como seria o mundo depois de ti. E tu viste uma estátua terrível, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, barro misturado com ferro. E falou da pedra que cortada sem auxílio de mãos, batia na estátua. Aqui vai a interpretação. A cabeça de ouro és tu, mas depois de ti virá um reino poderoso de prata, porque são 2 povos. Eles vão vencer o teu reino e eles sobem ao poder, mas eles também serão vencidos e virá um outro império, que é o império de bronze. Depois desse, que também será vencido, virá um outro que é de ferro. Primeira coisa, meus irmãos, o império babilônico caiu e nós lembramos quando foi. Está escrito na Bíblia. Quando Nabucodonosor morreu, ele tinha um filho que assumiu o trono, mas o cunhado o matou para ficar no lugar. Então, quem fica no lugar é o cunhado assassino. Só que este cunhado, esse homem era casado com a filha de Nabucodonosor. Ele tinha um filho, Belsazar, o famoso. E quando esse homem saía para visitar as províncias, quem ficava no trono era Belsazar. Num desses momentos, ele resolveu fazer uma festa. E nessa festa, a bacanal foi muito grande. E bebiam, e comiam, e dançavam, e eu sei mais o que faziam por ali. Chegou uma hora que ele resolveu buscar, mandar trazer as taças de ouro que seu avô Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém. Lá da mesa da proposição, lugar dos sacerdotes. E ali eles bebiam vinho naquelas taças, quando Belsazar viu uma mão escrevendo na parede
Menemenetekelpassim. Ele percebeu que a coisa era difícil. Começou a tremer. Ele parou e ficou enlouquecido, querendo saber o que era aquilo. Só que era a língua espiritual. E mandou chamar os feiticeiros dele. Ninguém sabia, ninguém dava conta, ele estava enlouquecendo. Quando veio a avó, a viúva de Nabucodonosor. Sabe como é a avó? Veio socorrer o neto. Qual é a avó que não viria? Meu filho, aqui neste reino tem um homem que tem o espírito dos deuses. Era Daniel. Mandaram chamar Daniel. Daniel, quando chegou ali, como eu gosto desse momento. Se Belsazar não tivesse com tanto medo, ele teria mandado matar Daniel na hora. Daniel deu-lhe uma bronca, deu-lhe uma lavagem e disse para ele: o teu reino, menemenetekelpassim, tu foste pesado e ficaste em falta na balança de Deus, e o teu reino foi dividido entre medas e persas. Olha, quando ele estava dando a bacanal, já o coronel do exército da Pérsia já tinha fechado os canais do Eufrates. E ali não passava mais água e estavam entrando os exércitos de Dário. Foi assim que caiu o grande império babilônico. Caiu na mão dos medas e persas. Então, o primeiro grande império, a cabeça de ouro, caiu. Então, vem agora a segunda parte da estátua: peito e braços de prata. O império medo-persa. Nós nos lembramos muito por causa do povo de Deus. Ciro, Dário, Artaxerxes e todos os Xerxes, os imperadores, não é? Do império medo-persa. Nós sabemos que também já passou, já caiu. Vocês observaram que a cabeça era de ouro e agora o peito é de prata? Piorou a qualidade do metal, porque a prata é inferior ao ouro. Só que esse império medo-persa vai ser vencido por um império de bronze, quadris de bronze. É o império greco-macedônico de Alexandre o Grande, o maior estrategista que a humanidade viu até hoje. Um sujeito extremamente inteligente. Aos 32 anos, tomou uma bebedeira, teve um febrão e morreu. O reino dele, né, greco-macedônico, foi dividido em 4. Essa turma aí que fez Enem esse final de semana deve estar sabendo de tudo isso, né? O reino dele foi dividido entre os 4 generais dele. O que mais nós conhecemos é Ptolomeu, que tomou o Egito. Todos nós conhecemos por causa da história de Cleópatra, não é? Então, a cabeça de ouro já caiu, passou o império babilônico. O peito e braços de pratas já caiu. Agora veio o império do bronze, que também caiu, porque acabou Alexandre o Grande. Entra as pernas de ferro, que é o Império Romano. Você viu? A qualidade dos governos vai piorando, meus irmãos,
está escrito aqui na Bíblia, mas você vê isso nos livros de história. Por isso que eu digo, essa turma que acabou de fazer o Enem está sabendo disso aí, ó, de cor. Do ouro piorou para a prata. Da prata vem para o metal inferior, que é o bronze. E do bronze vai para o metal inferior ainda, que é o ferro. Só que, o que vocês me dizem do Império Romano? Nós sabemos que Jesus nasceu na época do Império Romano. Não é? Qual foi a maior característica do Império Romano? O Império Romano teve todos os defeitos, mas eles tinham uma preocupação em abrir estradas. A Bíblia diz que Deus prometeu o descendente que viria para restaurar todas as coisas. Deus prometeu a Eva, lá no Éden. Mas no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por quê? A plenitude do tempo está agora. Quando Jesus vem, ele vive 33 anos e meio aqui, tempo suficiente para os romanos fazer o que eles mais gostavam: construir estradas. Eles construíam estradas. Você chega no Reino Unido, seja na Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, seja no país de Gales, você vê o que eles chamam de Roman Roads. São as estradinhas que os romanos abriam. Isso facilitou para a entrada do Evangelho pela Europa, porque haviam estradas. Essa é a plenitude do tempo. Os romanos, quem foi que venceu o Império Romano? Foi se diluindo. Até hoje nós temos vestígios seríssimos. Quem estuda direito sabe que estuda direito romano. Por que direito romano em pleno Brasil? As nossas taxas, os nossos tributos, tudo isso vem do Império Romano. O Império Romano foi se diluindo na bebedeira dos Césares. Olha como o álcool é bom. Primeiro império, Belsazar, Império Babilônico, cabeça de ouro, caiu na bebedeira do imperador. Terceiro império, Alexandre o Grande, caiu na bebedeira de Alexandre. Império Romano se diluiu na bebedeira dos Césares. Nós ainda elegemos bebuns. Os nossos chefes, os nossos políticos se reúnem com um copo na mão. Eu não estou falando de um só, não. Eu estou falando dos nossos políticos. Eles se reúnem, tem que ter um copo na mão. Alguém servindo uísque, não. Uísque é chique. É algo que vai para o sangue. Você está vendo? A história nos ensina tudo, mas vamos deixar o povo do copo para lá. Então nós temos na história, meus irmãos, tem na Bíblia, mas vamos deixar a Bíblia aqui e vamos para a história. Império Babilônico já passou, cabeça de ouro. Medo-Persa já passou, aliás, a Pérsia hoje se chama Irã. Já passou. Império Greco-Macedônico já passou. Império Romano já se foi. O que é que falta? Os pés de barro e de ferro. Então vamos ali. Você já viu ferro com barro dar certo? É maluquice. É maluquice. Ferro e barro não se misturam. O que é que acontece ali? Fragilidade do barro, força do ferro. Fica uma loucura.
uma confusão? Se nós não vivemos nesses impérios, e o último foi o romano, em que época nós estamos do governo humano? Nos pés de ferro com barro. Essa é a época em que vivemos na terra. O que significa confusão. Nada traz entendimento. Você pergunta por quê? Não tem quem lhe dê resposta. Porque nada combina. Nada tem explicação. Essa é a época. Não temos no mundo um estadista. Não existe. Não temos um líder político mundial a quem possamos admirar. Não temos. Se você olhar um pouco para trás, você lembra de uma época em que tínhamos os grandes clássicos? Nunca mais apareceu um Chopin. Nem Schumann, nem Schubert, nem Mozart, ninguém. Não tem mais. Cadê os grandes cantores? Nem se fala mais de ópera, ficou ridículo. Cadê os grandes poetas da humanidade? Cadê os grandes escritores? Nunca mais. Os grandes pintores, os grandes arquitetos, cadê? Os nossos jovens, eles olham para os seus ídolos e daqui a pouco o ídolo deles morreu de overdose. O que é que nós temos neste mundo para admirar? O povo vai para o shopping e vê as vitrines. Nós não temos liderança mundial. Nos queixamos do Brasil? É. Mas se você olhar toda a América do Sul, arruinada. Se você olhar para a América do Norte, uma vergonha. Olha para a Europa, ninguém. Ásia, África, tudo. O mundo está na situação do ferro com barro. Ferro com barro não tem liderança. Porque no Império Babilônico tinha Nabucodonosor. No greco-macedônico, no medo-persa, pelo menos aparecia Ciro, aparecia Dário, aparecia Artaxerxes. No Império greco-macedônico, aparecia Alexandre e seus generais. No Império Romano, a dinastia dos Césares. E hoje? Acabou. O mundo todinho está uma confusão. Todo é uma confusão. Você não tem lideranças. E eu vou dizer mais uma coisa para você. A igreja de Jesus Cristo entrou nessa situação. Nunca mais um Paulo, né? Pedro, um João. Nunca mais um Spurgeon. Não temos mais. Até os católicos que tinham um grande brilho pelo Papa, o Papa acabou de fazer no Cazaquistão aquela vergonha que fez, que os próprios franciscanos já estão se sentindo perseguidos. É porque eles não prestam? Não. Eu digo para vocês, não é culpa do Lula, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa de quem for. O mundo está desse jeito. Porque nós estamos vivendo os pés. Barro com ferro. Tenta fazer uma construção numa estátua gigantesca e o pé de ferro com barro. Lógico que vai cair. Nós estamos vivendo essa época de confusão mundial. Confusão mundial.
engano, violência, todo mundo tenta tirar proveito. Nós estamos numa indagação e agora o que vai acontecer não se sabe, porque esta é a época que nós estamos vivendo. Então não pense que a culpa é do Brasil. Deus mostrou que os governos na mão do homem iriam piorar, como do ouro piora para a prata, da prata piora para o bronze, do bronze piora para o ferro, e depois o ferro se mistura com barro, formando isso que nós chamamos democracia, essa democracia vergonhosa, e não é só no Brasil, de mentiras, embustes, que você vai lá, é obrigado a votar, mas você não escolhe ninguém, porque são eles que escolhem e determinam como é que vai ser. Eu não estou falando só do Brasil. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Então, o mundo está desse jeito. Nessa situação é que você foi chamado como filho de Deus, para viver hoje. Deus lhe chamou para ser igreja do século 21, no meio dessa confusão, dessa balbúrdia, desse desmando. Entendeu o tempo que você está vivendo? Por isso que você não entende nada, por isso que você não sabe nada, por isso que ninguém se entende, por isso que os nossos jovens estão pagando um preço muito alto, porque o próprio Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu vou dizer uma coisa para você, nos últimos dias, os tempos serão muito difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Assim estão as pessoas hoje. Os jovens, você com certeza conhece essa situação. E Paulo diz, nos últimos tempos. Característica de hoje, estamos vivendo. Eu digo para você, eu estou com 78 anos. Na minha geração, houve a maior decadência na humanidade. Quem é da minha idade aqui, está difícil de encontrar alguém, mas se você tem 70, já dá para você ver o declínio dos valores, o desrespeito, a mentira, a falta de tudo. As pessoas hoje se gabam do que antes era vergonha. É isso que nós estamos vivendo. Foi durante a minha geração que vem, logo depois a geração pós-guerra, a tal da juventude transviada, o amor livre, os Beatles, os hippies, rock and roll, calypso, rally-gally, maconha, tudo isso na minha geração. Na minha geração. Nesses últimos anos, logo depois da Segunda Grande Guerra. Esse é o mundo. Nunca pense que é só no Brasil. Que tempo
você está vivendo? Paulo aqui fala para Timóteo de últimos tempos. Quando começam os últimos tempos? No sonho de Nabucodonosor, ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que vem, toca nessa estátua e transforma em pó o ferro, o bronze, a prata e ouro, que é levada pelo vento. Mas esta pedra, ela se agiganta e toma toda a terra. Quando começam os últimos tempos começam quando Jesus Cristo vem. Deixa eu dizer para vocês, uma vez eu estava conversando na casa de uma senhora da igreja presbiteriana, numa cidade aqui, não sei se era no Paraná ou em São Paulo. E ela era da igreja. E ia ter o aniversário dela. E ela queria que eu fosse lá para fazer uma oração. Porque ia ser na casa da irmã dela, que era casada, e a irmã dela tinha um marido que era médico, e era um sujeito muito pernóstico. E ela queria que eu fosse lá, que eu fizesse a visita. Antes deles cantarem parabéns, eu ia fazer a oração. Foi isso que ela me pediu como um presente de aniversário. Olhei para aquela mulher, eu sabia que só Deus para fazer um milagre ali, mas eu fui, porque era exatamente, ela fez às 5 horas da tarde, para que depois eu saísse de lá fosse pregar, era dia de sábado. Mas ela me disse que o cunhado dela era cético, um sujeito arrogante. Eu cheguei lá. E quando eu cheguei, fui introduzida, ela me apresentou todo mundo. E ele começou a buscar assuntos que pudessem deixar claro para mim o quanto eu era inferior. Eu cheguei assim, do jeito que eu vou. A roupa melhor que eu tenho, eu ponho para o púlpito. Gostou, gostou, não gostou, paciência. Eu não vou me vestir para os outros me acharem bonita, porque não é esse o objetivo da minha vida. Aí, fui, sentei, ele começou a dizer uma série de impropérios. E eu estava lá quietinha na minha. Até a hora que ele não aguentou mais. Aí ele foi mais direto. E ele disse para mim: a senhora é missionária, não é? Eu disse: sou missionária de Jesus Cristo. Qual é a diferença que Jesus Cristo fez na humanidade que nunca se viu? Ele foi grosso, né? Fazer isso comigo, dentro da casa dele, sabendo que eu sou missionária, e se eu sou missionária é porque eu amo o meu Senhor Jesus, e a cunhada dele estava ali, festejando o aniversário dela. Eu disse para ele: o senhor é médico, não é? Sou. Eu disse: pois é, então o senhor sabe quando foi que viveu Hipócrates? Ele disse: ali pelo 4º, 5º século antes de Cristo. Eu disse: está vendo? Jesus Cristo não prestou para nada, mas dividiu uma era. Antes de Cristo e depois de Cristo. O que o senhor acha disso? Ele se assustou, porque ele achou que eu não sabia nada. É desse jeito. Jesus Cristo vem e separa época. Tudo para trás e de Jesus para frente. Antes de Cristo, depois de Cristo. De Jesus para frente começa um novo tempo chamado Últimos Tempos. É durante esse período que vem o Espírito Santo, logo depois que Jesus sobe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus veio, o Império Romano estava já começando a se diluir. Já estava na sua decadência. Mas eles ainda pareciam muito fortes. Depois, Jesus Cristo traz o quê?
Quando ele sobe, ele manda o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, nasce a igreja. E quando nasce a igreja, surge o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho de Jesus Cristo, ele vem, então o diabo traz o falso evangelho. Como tem a igreja de Jesus Cristo, tem a falsa igreja. E aí tudo que é falso tem a sua cópia, mas não apenas isso. Nós vamos ver que uma vez que começam o novo tempo na terra, esta igreja, esta rocha, esta palavra vai se avolumando. Essa pedra, essa rocha cortada sem auxílios de mãos humanas, ela toca em toda essa estrutura governamental, e isso vira pó. Isso vira pó. Você vai hoje na Babilônia, você não tem nada ali. Tem o jardim suspenso da Babilônia, tem o leão da Babilônia feito de granito rachado no meio, que os ingleses não conseguiram levar, 3 tamareiras e acabou. Você vai na Pérsia, o que ficou? Aquele povo que fabrica tapete, aquelas mulheres com as mãos calejadas de tecer tapete. A Grécia, de pratinho na mão pedindo esmola para ajuda. Roma você vai para conseguir, para ver as ruínas. Não é? Não é isso? É. Então, surge a igreja de Jesus Cristo. É esse reino que vem. O autor de Hebreus diz, Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, vem para a terra agora o final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos, não é agora depois da Segunda Grande Guerra, é desde que o Espírito Santo veio, desde que Jesus fez a redenção, subiu e mandou o Espírito, começa os últimos tempos. E eles vão caminhando para frente. Se você olhar aqui mesmo no livro do profeta Daniel, você vai ver que depois que Deus fala tudo com Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, Deus diz para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro, sela, fecha o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse livro vai ficar selado até o tempo do fim. E vou dizer para você, nunca foi pregado tanto o livro Apocalipse e Daniel como é pregado hoje. Até o tempo do fim. Bem, característica do tempo do fim, o saber se multiplicará. Nunca houve na humanidade um progresso tecnológico e científico como o que nós temos agora. O médico hoje, ele opera uma criança no ventre da mãe. A criança sobrevive e a mãe também. O que vocês acham disso? Eu pego um celular aqui e falo com uma pessoa que está no Japão, olhando para a pessoa, sorrindo com a pessoa. O que você acha disso? Você toma um avião em New York, 5 horas depois você está em Paris.
não existiu jamais na humanidade um progresso científico dessa magnitude. Saber se multiplicará. Estamos aí, característica do tempo dos tempos do fim. Outra característica dessa época. Jesus Cristo diz em Lucas, no capítulo 24, ele diz: e Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo deles se complete. Até que o tempo deles se complete. Gentios. Às vezes nós pensamos que pisar é pisar assim. Jerusalém será possuído, dominado, governado por gentios, até que o tempo dos gentios se cumpra. Quer dizer, ele diz que vai ter um tempo que acabaria o tempo dos gentios e os judeus possuiriam Jerusalém para eles. Que foi que aconteceu? 1948, criado o Estado de Israel, mas os judeus não tinham direito a Jerusalém. 1967, no dia 6 do mês 7 de 1967, numa guerra de 6 dias, no 7º, aqueles jovens soldados, 700 soldados judeus contra 6.000 árabes. Eles ganharam a guerra dos 6 dias. No 7º, eles subiram o Monte Moriá e plantaram lá a bandeira de Israel. Nunca mais Jerusalém será possuída por gentios. Completou-se o tempo dos gentios. Sinal dos tempos. Outra coisa que Deus diz: eu os espalharei pelas nações. Mas vai chegar o tempo que eu direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trarei meus filhos e minhas filhas de longe e meus filhos das extremidades da terra. Virão com choro, virão em lágrimas, os cegos, os paralíticos, os aleijados, as mulheres grávidas, em grande congregação, de volta aos montes de Israel. Quando foi criado o Estado de Israel, foi criado o direito dos judeus voltarem para sua pátria. Ninguém pensava que ainda existia judeu no mundo para levantar a bandeira de Israel. O profeta diz assim: dizei ao povo, dizei ao meu povo, povo que dizeis não ser mais povo. Porque ninguém sabia que ainda existia judeu. Quando foi criado o mandado do aliá, do retorno, eles enchiam aviões, eles enchiam navios, mulheres grávidas, sem saber quem era o pai, porque faziam experiência no ventre delas. Cegos, paralíticos, coxos, os que sobraram do holocausto. E o profeta viu. O profeta viu. Quem são esses que voltam voando dentro de asas gigantes, de pombas gigantes de asas prateadas? É toda a casa de Israel. Ele viu os aviões. Só que não sabia dizer avião, dizia pombas gigantes de asas prateadas. Aconteceu. Sinal dos últimos tempos. O aliá. O aliá tem se professado, o aliá é o retorno dos judeus para a sua terra. Todos os meses, Israel recebe judeus que vêm das nações para habitar em Jerusalém, para habitar na Galileia, para habitar naquele pedacinho de terra que ficou.
sinal dos tempos. Se nós formos falar em todos os sinais, nós não vamos nem sair daqui hoje. O fato é que você precisa olhar a sua Bíblia. Eu vou dar mais um sinal para vocês. Só mais um, porque nós precisamos de pregar. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele faz profecia, ele profetiza sobre um povo chamado os elamitas, não é? Eu quero chamar a atenção de vocês, porque esse negócio aí está na moda, então vamos lá. Os elamitas. No capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, no versículo 34, começa a palavra de Deus para os elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Lá no último versículo, versículo 39, Deus diz assim: nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Aí você vai para a Bíblia e se diz: isso parece com Israel, que Deus também espalhou pelas nações. Aí você vai buscar quem é Elão. Elão é o filho primogênito de Sem, que é o filho primogênito de Noé. Então, os elamitas são semitas, porque Elão é o filho mais velho de Sem. Como Abraão era semita, então. Aí você diz, porque Deus espalhou esse povo, mas diz que nos últimos tempos ele vai mudar a sorte de Elão. Ninguém mais falou em Elão. Mas quando chega no dia de Pentecostes, você vai ver Elão no capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, você vai ver os elamitas lá, prontos para ouvir o sermão de Pedro e receber o Espírito Santo. Nascimento da igreja, estão lá os elamitas. No versículo 7 do capítulo 2 de Atos está escrito: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas. E os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha os elamitas lá, presentes. Estavam espalhados pelo mundo, estão lá para receber o Espírito Santo. Você viu? Elamita convertido, cheio do Espírito. Onde estão os elamitas hoje? Hoje você tem programas na televisão sobre a cultura cigana. Os elamitas são os ciganos. As igrejas cristãs que mais crescem na Europa são as igrejas de cigano. Portugal está assim. Aqui no Brasil você tem igreja de ciganos. Outro dia nós estávamos, no congresso de missões batistas, estão lá os ciganos. Ciganos convertidos, missionários, os elamitas. Aí você diz, mas cigano não é vidente,
adivinhador. Não, meus irmãos. Cigano e judeu são elamitas, são semitas. Eles têm a mesma formação. Mulher não trabalha na rua. Filha tem que casar virgem e casar cedo. Não tem divórcio. Os ciganos nos Estados Unidos, que moram como se fossem nômades, eles são ciganos que vieram esqueci o nome agora. Esqueci. Daqui, perto da União Soviética. Não, perto da Ucrânia. Mas eu esqueci, eu vou lembrar o nome. Hein? Não é Bielorrússia. É um país por ali, é muito conhecido. Nossa, me faltou agora. Os ciganos que vêm do Reino Unido, eles se dedicam à pintura de casa. Os que vêm daí, dessa região, eles se dedicam à construção de estradas. Os ciganos que são envolvidos com negócio de bruxaria e tudo, eles vêm da Turquia. Mas os ciganos são Romênia. São da Romênia. Os ciganos, eles crescem, eles são cristãos, porque eles estavam lá no dia de Pentecostes. As igrejas de cigano crescem muito no Brasil. Eles me deram um material belíssimo. Por quê? Sinal dos tempos. Nos últimos tempos, restaurarei a sorte de Elão. Eu estou apenas falando isso tudo para vocês perceberem, meus irmãos, em que tempo nós estamos na terra. Porque eu quero que vocês vejam na Bíblia qual o momento que você está vivendo. Se nós formos lá, no primeiro século da era cristã, nós vamos ver o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: sede, irmãos, pacientes quanto à vida do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Ele diz que a vinda do Senhor está próxima no primeiro século. Irmãos, versículos 9. Não vos queixeis um dos outros para não servos julgados, pois o juiz está às portas. Primeiro século, são passados 20 séculos. No primeiro século, Paulinho de Tarso, ele, quando fala do arrebatamento, que nós falamos ontem, ele deixa claro que ele se considerava alguém que ia ser arrebatado junto com a igreja. Ele foi arrebatado, mas não com a igreja. Mais de 20 séculos. O que você acha? Primeiro século. Deus chama João, no capítulo 4 de Apocalipse, depois da era da igreja, vem, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas? Igreja. Porque o capítulo 2 e 3 de Apocalipse é sobre as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando chega na época de Laodiceia, a igreja,
chegou no ponto pior, porque a igreja é uma noiva indiferente quando ela está com a doença de Laodiceia. É uma igreja rica, abastada, exigente. Ela quer tudo de melhor. Ela tem tudo de melhor. Ela quer status. Surgem os grandes ministérios, os grandes cantores gospel, os milionários, os poderosos. Exigem aviões, exigem tratamento apostólico, exigem títulos. É o momento da igreja balofa, é o momento da igreja inchada. Jesus Cristo disse: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Olha, isso é muito forte, porque eu não posso vomitar comida que eu ainda não comi. Eu só posso vomitar o que está dentro do meu corpo. E para Jesus dizer que vai vomitar, ele vai vomitar o que está dentro do corpo de Cristo. Pronto. É a igreja onde o noivo não faz falta. Ele diz: estou batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça e não convide. Afinal de contas, o que é que ele vem fazer aqui? Ele é muito exigente, ele é ultrapassado, Ele vem com história de santidade, de pureza. Ainda mais, isso já era. Ele é chato. Pode ser que seja ouvida a voz dele e ele não seja convidado, porque não é bem-vindo. Ele disse: se alguém me convidar, ouvindo a minha voz, me convidar, eu entrarei. E terei intimidade com ele e ele comigo. Olhe bem, e este é o momento da igreja que está na síndrome de Laodiceia. A igreja exigente. Estava numa cidade e eu ia passando. Eu tinha ido porque quando meu filho era solteiro, eu dava presente para ele no dia dos namorados. E aí eu disse, ele estava precisando de um perfume, eu disse: vou ao shopping, que eu vou comprar um perfume para dar para o meu filho. E quando eu ia entrando, uma senhora disse para mim: ei, irmã. Eu disse: oi, minha filha, tudo bem com você? Ela começou a chorar. Ela disse: eu sabia que a senhora estava aqui nessa cidade. Eu disse: que bom, você é daqui? Puxei um assunto com ela. Ela disse: irmã, eu fui ontem à noite para ouvir a sua pregação, mas eu não pude entrar. Eu não estava bem vestida. Eu disse para ela: minha filha, vai hoje. Ela disse: não, irmã, nunca mais piso ali. Eu disse: você ficou vencida, você ficou com raiva. Vai. Quando chega lá, você diz para a pessoa que eu pedi para me chamarem, Eu disse assim: irmã Edmeia disse que quando eu chegasse aqui, era para chamar por ela, porque foi ela que me chamou aqui. Faça isso, porque eu vou lá na porta buscar você. O que é isso? A pessoa não está bem vestida para entrar na igreja? Olha que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos? Isso é só um pouquinho. Laodiceia, a igreja morna, a igreja que tem a Bíblia, mas não lê, a igreja que chama Deus de Pai, mas não o busca, a igreja indiferente, a noiva indiferente ao noivo. Não existe momento mais precioso na vida de uma noiva do que o noivado, em que ela quer estar com o noivo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
A igreja é uma noiva indiferente. Ela não sente saudade do noivo, não sente vontade de estar com ele, não o busca. Síndrome de Laodiceia. Quando a igreja chega nessa virulência, depois dessas coisas, João é chamado ao céu, para que Deus vai passar para ele um filme de tudo o que vai acontecer a partir desse momento. Apocalipse é o quê? Muitas pessoas não leem Apocalipse, porque, ou quando elas vão ler, elas querem ver quem vai ser o anticristo, elas querem saber quem vai, quem fica no arrebatamento. Meus irmãos, Apocalipse, o nome está dizendo no primeiro versículo do primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mandar para os seus servos, para lhes dizer as coisas que em breve devem acontecer. Então, Deus, Apocalipse não é revelação do anticristo, Apocalipse não é revelação do arrebatamento, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Deus vai revelar o noivo para a noiva. Porque durante toda a vida de Jesus, ele revelou o Pai. Ele chegou a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Colossenses diz: ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Agora, quando ele sobe, o Pai vai revelar o seu Filho para a noiva ver quem é o noivo dela. Porque criou um hábito feio aqui. A igreja lembra do noivo no Natal, o bebê de Belém. Você já festejou o aniversário do seu noivo de fralda? Mas a igreja? Ou então todo lenhado lá na cruz festejou morto, o seu noivo morto, o seu marido morto. Então ele vem revelar quem é o noivo real da igreja, o Cristo da glória. Cristo da glória. Vestes talares, ele é sumo sacerdote. Cinta de ouro à altura do peito, é rei, é monarca. Pés e pernas como bronze polido, como que refinado numa fornalha, onde ele pisa, ele possui, ele purifica. Cabeça e cabelos brancos como alvalã, como a neve, ele é eterno, fala de eternidade. Olhos como chama de fogo, aonde ele olha, ele penetra. O rosto brilhando como o sol na sua força, significa é um rosto que não pode ser encarado, como você não pode encarar uma coisa. Por quê? Porque é Deus. Tem na mão direita 7 estrelas. Toda a liderança da igreja está na mão dele. E ele se move no meio dos candeeiros de ouro. Esse é o noivo da igreja. Quando ele é chamado para que Deus revele o Filho para a igreja. A igreja indiferente, a igreja desinteressada, a igreja interessada nos bens materiais, que é a síndrome de Laodiceia. Sou rico, abastado, não preciso de nada. Deus revela o seu Filho e vai mostrar o que vai acontecer. Meus irmãos, está tudo escrito para nós. Você pensa, 7 selos. No 7º selo vem 7 taças. Na 7ª taça vem, no 7º selo vem 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem 7 taças do juízo final. Você agora vai dizer
que Deus lhe revelou que as coisas vão melhorar. Mentira! Está escrito aqui. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Se não acredita aqui, olhe o sonho de Nabucodonosor. Se for pouco, olhe a visão dos 4 animais saindo do grande mar. A Bíblia está dando todos os sinais, ensinando tudo, para que você e eu saibamos que Deus nos chamou hoje, como igreja, porque nós temos uma responsabilidade. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo dos pés do governo, dos pés de barco misturados com ferro. A confusão, o desmando, a insegurança. É essa a época governamental do mundo. É essa a época. Tiago, no 1º século, disse que a vinda do Senhor estava próxima. São passados 20 séculos. João viu aqui as coisas que em breve devem acontecer. Quando você viu essa situação que nós passamos de pandemia, que foi que as pessoas ligavam para mim. Eu nunca vi tanto desespero. Pessoas que não têm noção, não têm certeza de salvação. Olha, cada trombeta só afeta 1/3. Divide a terra em 3 partes, só isso aqui será afetado. Os 2 outros 2/3 ficam de orelha em pé. A primeira trombeta afeta 1/3 da terra, a segunda 1/3 do mar, a terceira 1/3 dos rios, a quarta 1/3 dos corpos celestes, e assim vai. Só 1/3. Olhe uma coisa. No tempo da maior explosão científico-tecnológica, aparece um vírus. Um vírus. A ciência não sabia nada, foi pega de surpresa. Pá! Olha para a ciência, não sabemos. Olha para os governos, não sabemos. Olha para as filosofias, não sabemos. Olha para as religiões, não sabemos. Ninguém sabia nada. Ficou todo mundo em polvorosas e foi a hora que entraram os laboratórios sedentos de mais dinheiro para procurar uma vacina que ninguém sabia de onde era. E eu sei que começou a história porque foi a época dos gananciosos extorquirem mais dinheiro. Porque a cobiça é o 10º mandamento. Porque é a aglomeração de todos os pecados. E nunca pense que uma pessoa que tem dinheiro vai dizer chega. Ele quer mais. Porque a Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Quem tem dinheiro quer mais dinheiro, quer mais dinheiro e quer mais dinheiro. E foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? Todo mundo com medo. Todo mundo botou máscara. Todo mundo ficou lavando a mão toda hora. Todo mundo saía na rua, quando voltava, tira sapato, tira a roupa, lava a cabeça, lava tudo, para o vírus sair na água. Por quê? Todo mundo aflito, com medo. Ficaram sem sossego. Porque havia uma ameaça. A Bíblia diz assim, Joel: tocai a trombeta em Sião, trombeta, dai voz de rebate no meu santo monte,
perturbem-se todos os moradores da terra. Joel, capítulo 2. Como é que uma trombeta tocada em Sião vai perturbar todos os moradores da terra se Sião é em Jerusalém? Significa que tem uma trombeta específica, que quando ela toca, ela perturba o planeta todinho. Não se sabe muita coisa, ainda não se sabe. Uma coisa é certa, eu tenho certeza que a Covid aconteceu mesmo, não é brincadeira, mas foi uma trombeta que tocou. Todo mundo precisa ser afetado, 1/3 da humanidade, porque essa é a voz da trombeta. E os 2/3 ficam de orelha em pé. Porque a trombeta só afeta 1/3. Nós vemos que os selos, quantos selos já foram abertos? Os selos trazem acúmulo para o planeta Terra. Meus irmãos, nós estamos numa época muito séria para se viver. Mas a seriedade maior é para nós que somos filhos de Deus. Porque Deus nos deixou uma mensagem para entregar. Fazei discípulos de todas as nações. Quem tem essa mensagem para entregar somos nós. O que nós estamos fazendo? Ou será que nós vamos continuar sentados, esperando que alguma coisa aconteça? Deus não vai segurar o tempo, porque eu estou com preguiça. Deus podia ter nos chamado como igreja no primeiro século, ou no século XVIII, mas Ele nos chamou como igreja para o século XXI, para esse último momento da igreja aqui na terra. São passados 20 séculos, desde que Paulo achou que já ia ser arrebatado com a igreja. São passados 20 séculos, desde que o apóstolo Tiago disse que o juiz estava às portas. São passados 20 séculos, desde que Deus chamou João, passou o filme na frente dele e falou que Babilônia ia ser julgada. E você precisa fazer uma escolha. Que momento nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o momento em que o governo da humanidade está confuso, é barro com ferro, que não dá certo. É uma época de confusão internacional. É a última parte do governo humano. É a última etapa do governo humano na Terra. É esse dos pés, em parte ferro, em parte barro. É confusão. A confusão é generalizada. É essa época que nós estamos vivendo. Está escrito aqui no livro da Palavra de Deus. Nós não podemos dizer que não sabíamos, porque está escrita. Porque está escrito para nós. Nós sabemos, não lemos porque não queremos. Está escrito. Não precisa grandes coisas para ver o que está escrito. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa resposta para esse chamado? Será que nós estamos esperando alguma coisa acontecer mais? Deus já nos deu o seu reino, já nos deu o seu Filho, já nos deu o seu Espírito. O que mais nós estamos precisando? Para acordar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Precisamos ter consciência de que alguma coisa nós precisamos fazer, porque a quem muito foi dado, muito lhe será requerido. Deus já nos deu demais. Qual é a nossa resposta para Ele? Conhecedores da época em que nós vivemos.
Há um momento na vida de Davi em que Saul estava lá, já não tinha mais a unção, já não tinha mais o Espírito. Davi tinha sido ungido para rei de Israel na adolescência. Saul tinha todo o dinheiro, tinha o trono, tinha o exército, tinha o poder. Davi não tinha o exército, não tinha o trono, não tinha o poder, não tinha dinheiro, mas tinha de Deus a unção para o trono. Então, há um momento em que alguns homens ali resolveram fundar um exército para Davi. E quando chega, eles resolveram tirar de cada tribo alguns homens. E a Bíblia diz que quando eles foram formar o exército, eles foram tirando tantos homens de cada tribo. E quando chega na tribo de Issacar, a Bíblia diz, da tribo de Issacar, dos filhos de Issacar, conhecedores da sua época, para saberem o que Israel tinha que fazer. Está vendo? Esses homens eram conhecedores do momento que eles estavam vivendo, para saber qual seria a atitude deles. Você conhece o momento que você está vivendo? Você está vendo essa balbúrdia mundial já há muito tempo? Você sabe o que você tem que fazer agora? Porque nós precisamos tomar uma providência nessa mornidão que a igreja está, para onde nós vamos. Eu gostaria de orar com os irmãos, porque eu gostaria que você, durante esse final de semana, pensasse, porque Deus me chamou para ser igreja do século 21. O que eu estou fazendo até agora? Ou será que isso é uma brincadeira? Deus disse, não terei por inocente quem usar o meu santo nome em vão. E o nome de Deus para nós que Ele mandou é Jesus. Jesus, Yeshua, Jeová que salva. É Deus que salva. Então nós precisamos abrir o nosso coração e buscar de Deus. Afinal de contas, Senhor, qual é o meu papel no cenário da igreja neste momento? Eu quero me entregar, eu quero me dispor, eu quero fazer a sua vontade. Por onde eu começo? Eu lhe digo que Deus vai dizer, comece se achegando mais a mim. Porque Deus, deixa eu lhe dizer, Ele não precisa da gente para nada. Ele diz em Isaías, olha aí, a minha mão fez todas essas coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Primeiro de tudo, Deus quer você com Ele. E porque você está com Ele, então Ele trabalha através de você. Ele está interessado em você. Porque Ele fez todas as coisas, esse mundo, esse universo, sem precisar de ninguém. Então Ele quer você. Você começa nele, vindo para Ele, tendo intimidade com Ele, vivendo com Ele, buscando conhecê-lo cada vez mais. Amém? Senhor Deus nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor, e tantos corações aqui fervem, e eu, o que é que eu faço? Por onde eu começo? O que Deus quer de mim? Senhor, nós lembramos que a sua resposta por boca do profeta Miqueias é que o Senhor quer que nós
estejamos com o Senhor. O que o Senhor quer é que nós pratiquemos a misericórdia, é que nós vivamos a sua palavra, é que nós o busquemos de todo o nosso coração e que nós possamos gastar tempo com o Senhor e com a sua palavra. Cria em nós, Senhor, mais e mais uma sede de Ti. Cria em nós um coração que Te busque e que tenha um sonho de estar contigo. Nós Te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunir diante de Ti. Aprendemos na Tua palavra que o Senhor deixou tantos sinais, para que soubéssemos o tempo que estamos vivendo. E nós estamos, Senhor, sem força para fazer nada, sem visão para andar, sem saber o que fazer. Mas, Senhor, Tu dizes e deixas bem claro que tudo o que Tu fizeste, que Tu fazes e que farás, é para nos ter para Ti, para que tenhamos intimidade contigo, para que possamos ouvir a Tua voz, e ouvindo no nosso coração o ímpeto que Tu tens, o desejo por outros, que o Senhor possa nos fortalecer com o Seu Espírito e nos enviar para que possamos fazer o Seu nome conhecido. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, Te pedindo pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Pastor quer que eu pregue mais 2 horas. Yes, exactly. Exatamente. Gente, desculpa. Eu só preciso falar isso. A irmã Edmeia tem um ministério maravilhoso. Quem já ouviu falar sobre o ministério dela no Rio de Janeiro? Muita gente. E outras pessoas nunca ouviram falar sobre o seu ministério. Conte para nós um pouquinho do que Deus está fazendo através da sua vida no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. Obrigada. Desde que eu comecei a minha vida como missionária, eu estava fazendo um curso de liderança cristã em Singapura. Meu marido era totalmente contrário a estender a mão para o pobre. Ele dizia assim: eu pago os meus impostos, eu pago tudo para o governo fazer esse trabalho. Agora eu não vou pagar o imposto para o governo fazer e fazer o trabalho que o governo tem que fazer. Nada disso. O meu ganho é para a minha família. Pronto, essa era a opinião dele. Paciência. Eu tinha no coração um desejo tão grande. Uma vez eu ia saindo da minha igreja. A minha igreja seguramente é a igreja mais sofisticada do Rio, porque é uma igreja de língua inglesa, só de estrangeiros ou de brasileiros que gostam do culto em língua inglesa. É um lugar com muita segurança, porque é onde tem escola britânica, uma escola que precisa pagar 19 mil de mensalidade por um filho. É uma escola que tem pessoas que têm dinheiro. Então nós saímos da igreja, porque eu só ia na igreja de 15 em 15 dias, porque minha filha dava aula na escola dominical, o meu filho fazia parte de lá das crianças, mas meu marido fez questão de construir uma casa em Búzios. Então, um domingo sim, um domingo não, nós tínhamos que ir para Búzios. E um domingo sim, um domingo não, íamos para a igreja. Era essa a minha vida. E um dia nós estávamos saindo mais ou menos pelo mês de julho, quando lá no Rio chove. E tinha tido aquela manhã
chuvosa. Quando nós saímos, o meu casal de filhos estava no banco de trás, eu estava na frente com meu marido, o porteiro abriu o portão e o meu marido saiu. Só que do lado assim do carro tinha uma menina, eu acho que ela devia ter uns 5 anos, negra, um vestidinho úmido já estava da chuva. Eu me lembro bem que no pé dessa criança tinha uma sandália havaiana amarela. A sandália devia ter mais ou menos a metade do pé dela. Era uma sandália muito pequena, a metade do pé ficava para fora. E ela tinha uma caixinha de doce na mão que ela estava vendendo. Eu não sei se eram chicletes ou se era aquele chocolate bis. Só quando ela se aproximou do meu marido para oferecer, ele nem viu a menina, eu acho. Ele passou em cima de uma poça d'água. E a lama veio em cima da menina, ela deu um salto para trás, os docinhos dela caíram. Você pensa, eu me assustei. Ele não fez nada. Eu me senti tão mal. Acabou o meu domingo. Porque eu via meus filhos discutindo atrás qual restaurante que eles queriam ir. Aquela criança seguramente não ia almoçar. E o pouco que ela tinha ainda caiu na lama. Ela ficou lá catando. Passou aquele domingo, eu não podia falar nada, porque ele ia se aborrecer muito. Então, para evitar confusão, eu só pedi a Deus para passar rápido aquela noite. No outro dia de manhã, segunda-feira, eu levei meu filho na escola e voltei para a igreja. E perguntei para o seu João, o porteiro: seu João, aquela menina que estava aqui vendendo doce, ontem, quando acabou o culto, de onde é aquela menina? Ele estendeu o braço direito e apontou. E eu descobri que perto da minha igreja tinha uma favela. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha ido a uma favela. Porque eu não sou do Rio. Meu marido era do Rio. E lá no Rio, quem é carioca aqui sabe, o Rio de Janeiro é um lugar espetacular. Cada bairro rico tem 1, 2 ou 3 favelas. O povo convive assim, bem. Mas eu vim da Bahia e do Pará. Eu nasci no Pará, fui criada na Bahia. Na Bahia, bairro de pobre é bairro de pobre, bairro de rico é bairro de rico. No Pará também. Mas lá no Rio não tem isso. Aí, eu coloquei no coração que eu queria encontrar aquela criança, para poder restituir para ela o dinheiro dos docinhos que ela perdeu. Mas eu queria mesmo era cuidar dela, eu queria a menina para mim. Eu sempre fui louca com criança, sempre fui. E criança normalmente gosta de mim. Eu ia todos os dias, eu passei a deixar meu carro na igreja e ir lá para frente do Morro Dona Marta. E eu ficava vendo todo mundo descer. E eu queria ver a menina, nunca vi a menina. Perguntei muito pela menina, ninguém sabia. Nesse ínterim, me surge a oportunidade de fazer um curso de liderança cristã em Singapura. A minha vida familiar estava um negócio. Porque quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu me distanciava do marido. Quem mandou casar em desigualdade de julgo vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Paguei o meu. Por isso que cheguei em Singapura num dia, no outro de manhã, em plena sala de aula, eu fui chamada. E lá,
na secretaria do Instituto Haggai de Tanglin, me anunciaram que o meu marido tinha morrido no Brasil. Foi meu filho com a minha filha. E os dois me pediram, ela disse, mamãe, não venha porque não vai dar tempo. Papai vai ser enterrado ainda hoje, não dá tempo da senhora chegar nem na Europa. Fique aí, deixa que eu vou fazer tudo aqui. Ela era advogada. Naquela hora, eu ajoelhei no chão. Eu chorei muito. Eu chorei a dor dos meus filhos. Porque eu acho que uma viúva, primeiro ela chora a orfandade dos filhos. Depois a viuvez dela, porque não dá nem tempo de pensar. A gente sofre primeiro a dor dos filhos. E ali eu fiz um voto a Deus. Eu disse, Senhor, eu estou com 43 anos. Eu quero lhe entregar todos os meus dias daqui para frente. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas a sua palavra diz para não fazer voto. Mas se fizer, para cumprir. Eu tenho consciência disso. Eu estou lhe entregando agora cada minuto da minha vida para trabalhar, para prosperar, para a sua glória na terra. Eu quero me entregar para o seu reino. E se o Senhor me der o privilégio, eu quero trabalhar para ajudar crianças pobres. Eu fiz o meu voto ali. E quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei no dia 4 de outubro, no dia 3 de outubro, no dia 4, eu estava na frente do Morro Dona Marta. Eu tinha um violão, eu tinha uma caixa de sanduíche e uma jarra de suco, que eu não lembro se era de maracujá ou de caju. E eu sentava ali na praça, onde tinha muitas crianças brincando. E eu começava a tocar e a cantar. E as crianças vinham ver o que era. O que tem nessa caixa? Eu dizia, é sanduíche. Para quê? Para quem cantar comigo. E nessa jarra? Eu dizia, é suco. Para quê? Para quem cantar comigo. Mas a gente não sabe cantar. Eu disse, mas eu ensino. E eu comecei a formar meu grupo. Eu orava, dava uma palavrinha, a gente cantava e lanchava, e eu marcava encontro para outro dia. O meu plano era subir o Morro Dona Marta. E eu orava, e eu jejuava para subir o Morro Dona Marta. Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio, com a maior concentração de centros de macumba. Ninguém subia, nem a polícia, porque lá dentro havia uma guerra de duas facções. Então não podia subir. Um dia, eu já estava com meu grupinho na praça. Eu já tinha menino que tocava pandeiro, outro tocava reco-reco, outro tinha triângulo. E assim eu tinha meu grupo. Um dia, o menino que tocava pandeiro não veio, mas ele tinha um irmão e uma irmã no grupo. E eu, louca para subir o morro, eu disse, por que ele não veio? Está com febre. Quem está cuidando dele? Ninguém. A mãe saiu de madrugada para trabalhar. Nós não podemos ir lá para cantar com ele. A senhora vai? Eu disse, eu vou. As crianças pegaram um violão, outro pegou a caixa de sanduíche, outra coisa. Subimos o Morro Dona Marta. Eu tinha a impressão que eu estava subindo a escadaria do Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Foi o primeiro encontro que eu tive com uma favela. Eu entrei num barraco que era um buraco. Tinha um menino deitado num sofá quebrado. E um homem, que era o padrasto dele, no chão, paraplégico da cintura para baixo. Ali eu assumi a situação, mandei comprar remédio para o menino e fiz outras coisas. Marquei encontro com as crianças debaixo de uma jaqueira, nunca mais eu desci. Aí eu fui me encarregar daquelas crianças, eu fui começar a cuidar deles, até o dia que Deus botou no meu coração que eu tinha que ter um lugar. Eu disse, Senhor, todo mundo aqui tem um barraco, eu preciso do meu. Aí eu queria comprar um barraco. Falei com o meu pastor,
Meu pastor me deu uma bronca. Vai cuidar dos seus filhos, você está viúva, você está se metendo em favela. Eu disse, pastor, o senhor vai orar comigo. Porque Deus está dizendo para eu fazer, o senhor está dizendo para eu não fazer. Como eu vou obedecer ao pastor que eu não vejo, se eu não obedeço ao pastor que vejo? Eu tenho que obedecer ao senhor. Ora comigo. Não! Eu disse, então o senhor quer que eu faça? Porque eu vi naquele trecho do profeta Eliseu, que quando o filho da sunamita morre, ele manda Geazi levar o bordão dele. O Geazi veio e disse para ele, ó, o menino não acordou. Ele foi lá, o profeta, se fez um com o menino ressuscitou e disse, pronto. Bordão de profeta não leva vida para ninguém. Ou o profeta faz um com a situação ou nada feito. Deus não ficou lá no trono dizendo, ei, raça de víboras, eu amo vocês. Não, ele veio aqui, ele se fez homem, ele tomou a nossa dor, ele comeu, ele bebeu conosco, ele morreu nas nossas mãos, se fez um. Então eu tenho que ter um barraco aqui. Meu pastor disse, eu não quero mais ouvir falar nisso, eu vou tirar férias com a minha família na Inglaterra, quando eu voltar a gente conversa. Ele foi. Quando ele voltou, que eu cheguei na igreja, ele olhou para a minha cara e disse, você orou, hein? Eu disse, como? Ele disse, eu fui no escritório da British Airways, em Londres, para acertar nossas passagens de volta. Quando eu estava lá conversando, saiu um piloto da British Airways, que fazia o percurso Londres-Rio de Janeiro, e disse para mim, o senhor é o pastor daquela igreja inglesa no Rio? Ele disse, sou. Aquela que de lá, a gente vê o Cristo Redentor? Ele disse, sou. Tem uma favela do lado? Ele disse, tem. Ele disse, quero que o senhor me faça favor. Aí ele veio de lá, com um envelope. Eu quero que o senhor dê isso aqui para uma mulher que quer começar um trabalho com crianças lá. O meu pastor disse, ele só faltou dizer o seu nome. Eu disse, pastor, segura o dinheiro aí. Eram $2.000. Segura o dinheiro aí que eu vou procurar o barraco. Aí eu descobri que o barraco era caro, porque é Zona Sul. Mas eu fui orando e procurando, quando eu consegui o barraco. Sabe o que aconteceu? O dólar ia subindo e o cruzado ia descendo. Quando eu encontrei o barraco, $2.000 era o suficiente para comprar o barraco. Levei o homem lá, meu pastor pagou, mas eu precisava de 20% para pagar a associação de moradores. Cadê que eu não tinha? Acertei o barraco hoje. Quando foi amanhã de manhã, eu chego no morro. Fui direto na associação de moradores. Bem cedo, cheguei lá, tinha um senhor na porta, bem vestido, camisa social. Eu disse para ele, bom dia. Ele disse, bom dia, a senhora é a doutora Edmé Williams? Eu disse, sou eu. Eu disse para ele, eu vim aqui que eu queria falar. Ele disse, já sei, a senhora comprou o barraco do seu Carlos? Eu disse, foi. Eu disse, mas eu estou com um problema, eu queria falar com o pessoal da associação de moradores. Ele disse, qual é o seu problema? Eu disse, o problema é que eu não tenho que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar os 20% do valor da casa, e eu queria que vocês dividissem para mim módicas prestações. Eu não tinha. Ele olhou para mim e disse, o presidente da associação de moradores agora sou eu, porque esta madrugada mataram o presidente da associação
a esposa dele e a secretária, que é minha filha. Agora, a senhora não vai pagar nada, eu estou perdoando a dívida. Eu só pensei assim, Senhor Jesus, precisava pagar, matar tanta pessoa para eu não pagar. Foi assim que eu obtive meu primeiro barraco. Só que um dia eu cheguei no ônibus da Puma de madrugada no Rio. Cadê o barraco? Cheguei umas 5 horas da manhã, procurei o barraco. No meio de todos os barracos, só o meu tinha caído. Caiu, o barraco balançava todo. Quando a gente subia, tinha 12 andares, pensa. Feito de madeirite, escada tinha um degrau, outro não, mas estava feliz da vida. Gente, quando eu vi o meu barraco no chão, era a época da minha vida em que Deus operava mais milagres. Eu orava por gente que estava paralítica há 6 meses, a pessoa saía correndo. Nessa época, a minha filha morreu. Era Deus me ensinando, quem cura sou eu, não é você. Porque Deus me trata assim. Quando eu vi o barraco no chão, a minha filha tinha morrido 1 ano depois que meu marido morreu. Eu subi uma escada que tinha assim. Chega lá em cima, eu derramei. Entre tantas coisas que eu disse na minha oração, eu disse: Senhor Jesus, o Senhor trata assim os seus amigos? Eu sei que eu sou sua amiga. Olha do jeito que o Senhor me trata. Vai ver que é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Porque o Senhor não sabe tratar seus amigos. Como que eu vou ter autoridade para pregar o evangelho aqui num lugar que o único barraco que caiu foi o meu? Mas eu chorei. O povo botava água dentro do copo, botava açúcar, mexia com o dedo e me dava para beber. Desci. Eu não tinha dinheiro nem para tirar os escombros do barraco. Não tinha. Eu não tinha. O povo já tinha tirado de lá dos escombros a caixa de biscoito que eu tinha. Eu não vivia sem biscoito. As bíblias que eu tinha, um filtro de água, as cadeiras. Aí eu desci lá, fui para a igreja. Aí eu cheguei lá, olhei para o pastor. Quando eu olhei para o pastor, a vontade que eu tive foi me jogar nos braços dele e pedir socorro. Eu não tinha para onde ir. Ele tirou do bolso um envelope e disse para mim: isso aqui é para você. Eu disse: que é isso? Para você. Era uma passagem de ida e volta, para eu ficar 3 meses no Reino Unido pregando no ministério do Billy Graham. O Billy Graham tinha recebido uma visão de avivamento para a Europa, começando no Reino Unido, e fundou o programa chamado JIM, Jesus in Me. E ele escolheu um preletor de cada continente. E da América do Sul fui eu. Foi Deus que me botou ali, porque eu não era nem conhecida no Brasil. Quanto mais para ser preletora. Eram preletores assim: John Stott, John Sutton, Cabo McAlpine, Billy Graham e Ed Meyer. Trabalhei, viu? Eu conheci o lado chique. Primeira oferta que eu recebi. Cheguei lá, tinha um Dr. John, que era chefe de um gabinete muito grande de advogados. Lembra do PC Farias? Foi o escritório dele que se negou a defender o PC Farias. Aí ele quis me levar para jantar. Lá vou eu jantar com esse homem, um restaurante muito chique, uns peixes que eu nunca tinha ouvido falar. Ele me deu uma oferta. Quando eu vi o cheque, eu pensei que era 500 libras. Pensei que era 50, não era, era 500, não. 5.000 libras esterlinas.
Eu não acreditava. Eu tive dificuldade para dormir. No outro dia eu falei, eu disse, o que eu faço com esse cheque? Aí o John Sutton, o pastor, disse, vamos depositar, deposita na conta da minha igreja, que a minha igreja tem conta lá. Depositei no conta da minha igreja. Meu pastor pegou dinheiro no Brasil, mandou tirar os escombros, comprou mais 2 barracos. E nós começamos a construir o que é a casa de Maria e Marta. Toda a oferta que eu recebia, eu botava no banco, ele pegava no Brasil. Quando eu voltei, a casa estava pronta. Eu pedi para pegar, porque foram 3 meses. Tinha dias que eu pregava 5 vezes em 5 lugares diferentes. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Eu estava, ainda ganhei um carro. Aí, quando eu voltei, era o dia da inauguração. Já estava funcionando, mas eu queria um negócio bacana. Aí eu fui para lá, passei a noite, eu fiz bolo, eu fiz arroz doce, eu fiz canjica, eu fiz tudo que eu tinha. E era para festejar. Aí quando foi, eu botei a última assadeira de bolo no forno. Deixei lá, eu acendi a casa todinha. Não pagava a luz, era gato. Sempre era gato, pastor, não tinha, ninguém pagava a luz lá. Só tinha onde o pastor se assustou. Não tinha como pagar, pastor, eu pedia lá e a gente não ia não. E o medo, ó, não ia, então era tudo gato. Eu, sem perceber, subi a mesma escada que eu subi no dia que o barraco caiu. E lá em cima, eu dizia, ô Senhor Jesus, que coisa linda. Oh, que lugar lindo que o Senhor construiu aqui para nós. Primeiro prédio de cimento armado na favela. Olha como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Cada criança que entra aqui é sua. Cada grão de arroz, eu dei uma exagerada, cada grão de feijão. Fui dedicando tudo. Falei da minha alegria. 3ª vez na minha vida que eu ouvi a voz dele. Como eu poderia te dar esse prédio de cimento se eu não retirasse o barraco velho? Eu não construo sobre barracos velhos, os fundamentos têm que ser meus. Eu entendi que aquele barraco representava a minha vida. Ele queria fazer tudo novo na minha vida. E os fundamentos tinham que ser deles. E aí a casa de Maria e Marta que eu tenho hoje, eu trabalho, todo lugar que eu vou, eu ganho sempre a oferta e eu sustento o projeto. Eu não tenho ajuda do governo, nem quero. Tem uma igreja que nos ajuda, uma igreja pequena, eles dão o dízimo dos dízimos lá. É a igreja do pastor Aloísio de Moraes. E nós temos as crianças da favela. Agora só 80. Já tive 120. Tenho vivido ali mais de 30 anos, fazendo esse trabalho, tenho 6 funcionários. As crianças têm aula de música, de informática, de dança, reforço escolar, 3 alimentações por dia, nós fornecemos toda a roupa que eles usam. Sapato, segunda-feira eu já vou com a Ângela para comprar o restante dos tênis. Tudo novo. E assim, o Morro da Dona Marta, que tinha a maior concentração de centro de macumba, 2008 foi feito o censo. 83% da favela é evangélica.